Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Muito bom estar contigo novamente para continuarmos a nossa meditação diária na Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Obrigado porque você está aí comigo, viu? Não se esqueça de se inscrever caso não tenha feito e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Não se esqueça de continuar compartilhando, é claro, para que eu e você juntos preguemos o Evangelho. Vamos ao tema de hoje, o testemunho de Tomé. Todos nós conhecemos o velho Tomé da Bíblia, né? Ver para crer. Essa foi a filosofia que ele adotou em sua história. Mas foi repreendido por Cristo, com carinho, claro, mas foi repreendido por Cristo. Nós vamos saber da história, né? Vamos relembrar aqui a história. Depois da ressurreição, Jesus apresenta-se para os seus discípulos, mas Tomé não estava entre eles. Logo, os seus companheiros lhe relataram o fato. Vimos o Senhor. E aí ele disse assim, se eu não ver os sinais nas tuas mãos, não pôr ali o dedo e não pôr a mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditarei. Aqui Tomé está colocando condições para a sua fé. Condições. E às vezes nós fazemos a mesma coisa, né? Nós queremos que Deus primeiro nos dê a condição para que depois possamos declarar a fé. A fé é o movimento inverso, é exatamente o contrário. Você crê para depois vir a concretização daquilo que você creu. Vamos ler a declaração de fé de Hebreus 6, para que nós possamos saber exatamente, capítulo 11, para que a gente possa saber exatamente o que é a fé, segundo o que está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então, aqui nós vimos que a fé ela está ancorada na confiança. Aquilo que eu acredito ainda não se concretizou, mas eu tenho confiança de que vai se concretizar. Isso é fé. Tomé não, Tomé ele colocou condições para crer. Ou seja, eu preciso ver, eu preciso que as coisas se materializem primeiro. Eu, como falei e repito, a fé é o inverso desse pensamento, dessa filosofia. Eu primeiro acredito, depois materializa, concretiza, não o contrário. Jesus havia aparecido para os seus discípulos, Tomé não estava entre eles. Quando Tomé ouviu o relato, ele disse, não, se eu não viu os sinais dos cravos, não pôr ali o dedo, e não colocar a mão no seu lado, de maneira nenhuma acreditareis. Aí o verso 26 do capítulo 20 de João nos diz assim, passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-nas no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Você percebeu aqui a repreensão de Jesus, né? Com carinho, claro, mas repreendeu. Não seja incrédulo, Tomé. Então, você falou para os seus discípulos, para os seus amigos, para os seus colegas, que você só acreditaria se você pudesse ver e tocar. Então, eu estou aqui, venha e toca. Não seja incrédulo, mas crédulo, né? Mas crente. Aí, quando ele tocou, o verso 28 diz, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E aí, agora ele acreditou. Porque ele viu. Ele pôde tocar, agora ele acredita. Aí Jesus, mais uma vez, lhe dá uma lição. Verso 29, e disse-lhe Jesus, porque me viste e crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. E aqui está o elemento central do nosso relacionamento, que é a fé. A fé é o elemento central, né? Como nós lemos lá em Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que ainda não se concretizaram. Nós sabemos que vai se concretizar, mas nós só temos a promessa.
E aí? Nós podemos escolher acreditar ou duvidar. Mas aqueles que acreditam, que escolhem acreditar ainda que as coisas não se concretizaram, Jesus falou que esses são bem-aventurados, ou são mais bem-aventurados, porque não viram e creram. Ou seja, a nossa fé, ela tem que estar ancorada, né? Nas evidências e não na demonstração. Vou repetir porque é importante, é um conceito aqui da lição. A nossa fé tem que estar ancorada nas evidências e não na demonstração. As evidências. Ellen White vai dizer assim, deixa eu ler o que Ellen White diz, que vai nos ampliar aqui nosso entendimento. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar nossa fé. Então não é, como diz o pastor Rodrigo Silva, não é fideísmo, né? É uma fé cega, não. Nós temos evidências suficientes para ancorar a nossa fé. Sua existência, seu caráter e a veracidade da sua palavra se baseiam em testemunhos que falam a nossa razão. E esses testemunhos são numerosos. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações. São palavras de Ellen White. E é de fato, né? Temos aí evidências? Claro que temos. Pega as profecias. Como é que, por exemplo, Daniel pôde saber com tantos séculos de antecedência o surgimento de reinos e a ruína de reinos, né? Quando ele recebeu a visão, ele interpretou a visão da estátua de Nabucodonosor, Deus deu a ele a interpretação daquela estátua, ele viu ali a sucessão e queda de impérios mundiais. Primeiro Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois a Grécia e por fim Roma e depois Roma dividida. Né? Como que ele teve condições de prever com tantos séculos de antecedência, de maneira precisa, o surgimento e a ruína de reinos, né? Então essa é uma evidência, a sua própria palavra é evidência, mas existem evidências assim contundentes e tão boas quanto essa. Por exemplo, o que Deus fez na vida das pessoas. O que Deus fez na minha vida é uma evidência de que Ele existe, então eu vou continuar acreditando, mesmo que as promessas concernentes ao futuro ainda estão lá no futuro, não importa, ele vai chegar mais cedo ou mais tarde, vai se concretizar mais cedo ou mais tarde, não importa, porque eu tenho evidência na minha vida, no presente e no passado, de que Deus atuou em minha vida. Então as testemunhas oculares de Jesus, a sua própria palavra, a natureza, tudo isso perfazem evidências suficientes para ancorar a nossa fé. Agora, Deus não removeu a possibilidade da dúvida. Se você quiser duvidar, se você escolher duvidar, como Tomé escolheu, você pode, você é livre. Deus não vai forçar sua liberdade, seu livre arbítrio. Mas saiba que mais bem-aventurado é aqueles que não viram e creram conforme Jesus disse. Então, eu lhe perguntei aí, você tem evidências para crer em Cristo? Quais são as suas evidências? Escreva aqui no nosso chat. Quais são as evidências que você poderia citar para ancorar a sua fé? Se alguém perguntasse, mas por que você acredita em Jesus? Só porque está escrito no livro? Qual seria a sua resposta? Escreva aqui, estou curioso para saber. Ore comigo. Querido Pai Celestial, nós somos frutos das suas mãos poderosas e amorosas. Viemos das mãos do nosso Criador. Tu és, Senhor Jesus, o nosso Criador. A tua palavra nos afirma isso. Todas as coisas vieram por intermédio do Senhor. E porque o Senhor morreu em nosso lugar, és também o nosso Salvador, além do nosso Criador. Senhor, nos ajude na nossa pequena fé. Ajude-nos a fortalecer a fé, que ela cresça, que ela nos sustente, que ela nos guie, que ela nos ampare. Por favor, Senhor, nos tome pelas tuas mãos, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.